Tudo reunido, nossa força nos leva a edificar, nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nossa força recarnada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, para livre operar e camponeiro. Então, o que nós estamos vendo hoje? O capital do mundo buscando valorização, buscando se apropriar das riquezas, buscando a dominar os recursos naturais, buscando a tomar o que tem de empresas públicas. Por isso, o processo de privatização brutal que nós estamos vendo no mundo inteiro, tá? Da Petrobras aqui, dos nossos recursos naturais e assim por diante, que estão cada vez mais centralizados em agrupamento de capitais. Mesmo para a lógica do capital, está cada vez mais difícil uma solução para isso. Mas as crises não significam que automaticamente a gente vá para frente. Nas crises, a humanidade foi para trás. Por isso, as ideias neofascistas de direita campeiam o mundo afora também. O mundo, nas crises, assistiu à construção de estados fascistas e de destruição, tá, de populações e assim por diante. Portanto, crise não é sinônimo de que nós vamos avançar. Nós só poderemos avançar se nós tivermos força social e política organizada. Então, esse é um capítulo muito importante de nós aprofundarmos. Segundo, é que no mundo inteiro houve um processo de desestruturação do mundo do trabalho. Há um processo de fragmentação, de construção de novas categorias, com diferenciações sociais, é tudo classe trabalhadora, mas, porém, uma classe trabalhadora integrada ao núcleo central das empresas, com algum grau, né, de participação, de ganhos, e a maioria da população no mundo inteiro precarizada, mas a população moradora, explorada. Então há um processo de fragmentação muito grande. Mais que isso, nós precisamos fazer um balanço, que já foi dito aqui, das formas organizativas produzidas. As formas organizativas produzidas pela classe trabalhadora, sejam elas sindicatos, movimentos sociais e partidos, elas foram produzidas, Delfroy, num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. E nós estamos entrando numa fase que o desenvolvimento do capitalismo não permite mais ganhos para a classe trabalhadora. Ao contrário, tem destruído conquistas sociais. Essas organizações desse tempo histórico, elas são chamadas por mesários de organizações defensivas. E eu concordo com o mesário, porque era um tempo em que uma geração após a outra tinha melhores condições. Entretanto, hoje nós estamos vivendo um tempo em que uma geração depois da outra vai ter prejuízos. A geração dos nossos pais com direitos sociais, com carteira assinada, não vai ser a geração dos nossos filhos, que agora vem precarização e talvez não tenha nem previdência e um monte de coisa, saúde pública e assim por diante. E as organizações foram preparadas para aquele tempo histórico e não para esse. E não é um problema só dos indivíduos, não é um problema do indivíduo, do dirigente sindical. Há corrupção? Há problemas dos indivíduos? Mas há um problema estrutural da sociedade e das mudanças ocorridas que nós precisamos colocar em estudo nesse momento, para não atribuir aos indivíduos também a responsabilidade de contribuir. É preciso encontrar novas formas. É preciso encontrar novas formas em que a esquerda não comemore a derrota de outros agrupamentos de esquerda porque pense diferente.
Isso não é revolucionário, isso é antirrevolucionário quando um segmento da esquerda comemora a derrota de outro. Tá? Nós precisamos mudar a metodologia, essa ideia do verticalismo das grandes lideranças. Quem muda a sociedade é a classe trabalhadora organizada e não o líder popular, embora o líder popular possa ser um instrumento fundamental num determinado momento histórico, né? E deve ser utilizado como instrumento num determinado momento histórico. Nós precisamos metodologias que horizontalizem os processos organizativos, que estimulem a participação de mais gente, não ao contrário, né? Parece que o poderzinho entre nós é uma coisa de disputa absurda, que não está colocada em questão a construção da revolução, mas o meu poder, o poder do meu agrupamento, do meu time, né? Francamente, isso não é revolucionário. Na roça, a gente fala a expressão, quanto mais foice, mais roçada, mais inchada, mais carpida, e é assim na luta política, quanto mais militantes com consciência participando, muito mais gente organizada, quanto mais massa na rua politizada, mais a luta de classe se fortalece. E não interessa se é o meu agrupamento ou o agrupamento de quem quer que seja, aí não me interessa aquela ideia de estar à frente ou atrás ou no meio. Estamos indo para um rumo de luta de classe, para um junto. Tá? Então, acho que nós precisamos, evidentemente, aproveitar esse momento, né, para construir esse processo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ninguém, nenhum agrupamento sozinho terá capacidade de conduzir o processo revolucionário brasileiro. Nós temos que produzir alianças, e alianças se fazem com quem pensa diferente. Né? A aliança não se faz com quem pensa de forma igual. Agora, a aliança se produz também com quem pelo menos tem o mesmo rumo estratégico. Então é preciso clarear uma coisa: qual o rumo que nós queremos? Qual o horizonte? A partir desse horizonte de derrota do sistema do capital, né? Alguns chamam de socialismo, outros chamam de sociedade mais justa. O nome aqui é que menos me importa. A partir disso, construir um programa o mais abrangente possível, mas entendendo que esse programa, se ele não for defendido por amplas massas da classe trabalhadora, ele não tem sentido. O que altera a população de forças é a luta de classes, é o povo na rua. E a luta não como um processo bonito, lúdico, que é, evidentemente, a luta como um processo formativo, de transformar o lutador num sujeito da sua própria história. Tá? Que o processo de luta tenha esse caráter formativo, não como massa de manobra para participar das nossas grandes movimentações, mas como parte do processo formativo. Sobre a inércia da classe trabalhadora brasileira historicamente. Eu não tenho essa opinião. Eu acredito que foi construído ao longo de muitos anos a nossa história que a classe trabalhadora brasileira ela sempre entrou como coadjuvante nos processos históricos. Eu poderia começar discutindo de outra forma. O maior movimento popular que nós tivemos foi um movimento pluriclassista, pluriracial, que foi o movimento abolicionista. As revoltas conquistaram a abolição. A abolição não foi nos dada no dia 13 de maio. Nós tivemos centenas de milhares de revoltas, né, no Brasil, que fez com que a gente chegasse à abolição no dia 13 de maio, que foi um ultimato para o Império, que fez com que a República acontecesse da forma que aconteceu naquele processo. Eu tenho sido, estou dizendo isso de uma forma de diálogo, ele tem sido comum, nesses debates que nós estamos gravando, de se culpar a classe trabalhadora e o povo por não ter uma reação organizada contra a ordem. Tem sido comum no movimento sindical isso. Você faz um ato, o dirigente sindical pega o microfone e fala: nós estamos aqui fazendo a nossa parte, o povo não está fazendo. O povo está fazendo a parte dele enquanto classe. Está levantando 4h30 da manhã, está indo trabalhar nas piores condições, está tentando comer, está tentando pagar a luz, está tentando pagar o gás.
Agora, nós temos que discutir, e o Gilmar colocou uma questão interessante, nós temos que ter capacidade de fazer a crítica e a autocrítica. Infelizmente, nós vivíamos dentro de uma circunstância, dentro de um momento histórico. A partir do momento que o Lula ganhou a eleição, e meu sindicato é budista, eu sou budista e defendo a CUT. E sou fundador da Central Única dos Trabalhadores. O que nós tivemos foi a cooptação da maioria dos dirigentes sindicais para uma proposta de governo. E esqueceram de fazer o básico. É aquilo que você colocou. O que nós vamos fazer para construir uma nova metodologia? Se esqueceu de fazer o trabalho de base, de ir lá discutir, organizar os trabalhadores. É muito fácil em campanha salarial apresentar lá uma proposta qualquer do dissídio coletivo e ficar aquele rame-rame que começou lá nas câmaras setoriais, depois foi para as mesas permanentes de negociação, enfim, todo um processo de cooptação das direções do movimento sindical, que alguns setores de fato se transformaram, a gente pode discutir o conceito de aristocracia sindical. Será que é importante mobilizar o conjunto dos trabalhadores para que a gente tivesse uma pressão sobre esse governo, para que esse governo pudesse fazer as rupturas necessárias ou não? Então, não houve um governo de ruptura, houve um governo de unificação de classe que precisou integrar grande parte do movimento sindical e de outros movimentos. Por fim, o processo eleitoral. Para concluir em relação ao processo eleitoral. É óbvio que o processo eleitoral integra o processo de luta de classe, da luta de classe. Eu me reivindico marxista e comunista e considero que participar do processo eleitoral ou não é uma questão de princípio para nós. Mas nós temos que participar do processo eleitoral, porque nele se expressa a luta de classe, mesmo o terreno sendo um terreno amplamente deformado. Agora, nós vamos participar de um processo eleitoral procurando construir a unidade dos setores de esquerda. De que forma? Através de uma plataforma. Essa plataforma ela tem que ser resultado de um combate real na luta de classe, no movimento social vivo, no movimento sindical vivo. Só faz sentido, hoje, na minha opinião, eu posso estar equivocado, que a gente participe de um processo eleitoral não com a ilusão de que vai eleger um governo com a mesma perspectiva de 2002 e que possa, dentro daquela perspectiva, fazer as políticas sociais compensatórias, como foi muito bem dito aqui, sem politização. E quando a gente explica o que ocorreu na Venezuela, alguns setores começam a gozar da cara da gente. Vocês acham que o Chaves comprou esse fuzil AK-47 e distribuiu para as massas sem ter um processo de conscientização? De debate no processo da luta de classe, onde foram criadas milícias? Não é esse o debate que a gente tem que fazer. Essa eleição vai ser uma eleição que vai ocorrer aí, vai se eleger um bando de deputados, vai fortalecer o tal Estado democrático de direito e vai continuar fazendo as intervenções. E ontem a discussão já se ampliava, Gilmar. Vai fazer a intervenção no Rio de Janeiro, os bandidos vão começar a correr do Espírito Santo para São Paulo. Como é que é? Estamos discutindo com a carne de Rússia. Como é que vai fazer isso agora? O Maia vai vir para São Paulo. Pode até acontecer também que, olha, como está vindo muito bandido para São Paulo, vamos fazer uma intervenção em São Paulo, uma intervenção no Espírito Santo. Que não tem o Crivella. Mas o estado do Rio de Janeiro é um estado interessante. É um prefeito que é um zumbi, um presidente que é um vampiro e um prefeito que é uma múmia. Mas enfim, você está no Rio de Janeiro. Então, veja assim, o momento não é de tristeza, o momento não é de medo. O Gilmar disse, o momento é da gente analisar a realidade e construir as ferramentas necessárias para combater. Vamos eleger o Bolsonaro, vamos eleger alguém porque eles vêm como salvadores da pátria, como já no passado ele cobra. Então a eleição para nós ainda também ela oferece um grande risco, um grande perigo. Agora, talvez se ela não acontecer, seja lá por um motivo ou outro, a gente consiga até fortalecer mais os movimentos sociais. Os movimentos sociais ganham por o fato da eleição no Brasil. Não estou defendendo que esse é o caminho, mas é uma reflexão que nós temos que fazer. Qual é o efeito das eleições de 2018? Se é uma eleição que
vai nos ajudar a politizar e a se mobilizar, ou se é uma eleição que pode vir, inclusive, abafar todo esse movimento, né, de oxigenação que está acontecendo em torno da questão do próprio Lula, ou se a eleição pode vir resolver o problema dos caminhos e das estratégias dos capitalistas. Mas, enfim, nós que acreditamos que precisamos mudar, que precisamos encontrar um caminho novo, eu acho que é isso que nós temos que continuar fazendo. Seja o MST, seja os partidos políticos de esquerda, é continuar se encontrando, fazendo análise de conjuntura, que eu dizia aqui que hoje a análise de conjuntura ela vale por 24 minutos só, não é nem por 24 horas mais, mas à luz dessas análises, a gente criando estratégias e táticas para a gente continuar jogando casca de banana no caminho do capitalismo. É aquilo que eu digo, organizar, educar, lutar, ele tem que ter uma perspectiva. Quer dizer, nós temos que ter uma previsão do que vai acontecer. Agora, a previsão não decorre da minha vontade, decorre da minha força organizada. Da minha força organizada significa também força organizada da vontade, da disposição, mas também do meu conhecimento, que veio da minha experiência prática e veio do meu estudo. Em torno disso, montar um programa. O programa não é o mundo ideal, né? Não é isso. O programa está articulado à questão da previsão. Quer dizer, com a força que eu tenho, a organização que eu tenho, eu vou poder pôr. Hoje isso é o modo. Então qual é o programa? Nos fortalecermos, nos prepararmos melhor para a luta. Lutando por uma democracia entre nós, por uma organização nossa, por instituições nossas. Quer dizer, criar uma sociedade civil dos trabalhadores, que obviamente não tem nada a ver com o movimento Renovar, com o movimento Livres. Isso tudo são organizações pequeno-burguesas com uma perspectiva do liberalismo. Não há meio de humanizar o capitalismo. Se isso foi possível em algum momento, dúvidas tenho, porque sempre que o capitalismo fez concessões foi por conta da pressão da luta dos trabalhadores. Não foi pelo capitalismo ele mesmo. Hoje o capitalismo está cada vez mais puro. O capitalismo cada vez mais puro é o da exploração desenfreada dos trabalhadores. Então a única solução é acabar com o capitalismo. Isso vai acontecer amanhã ou depois? Não. Mas precisamos começar a lutar hoje. Então é uma luta popular, é uma luta democrática, é uma luta anticapitalista e claramente anti-imperialista. Essa análise que a gente está vendo de conjuntura chama a atenção. Porque assim, a gente já faz 30 anos que a gente ajudou a criar e fundar o Partido dos Trabalhadores, ajudou também na criação da Assembleia dos Trabalhadores. Foi um momento muito importante de unidade da classe trabalhadora naquela época. O MST, aquela força total nos anos 90, ocupando grandes fazendas no Conjunto do Paranapanema, o Brasil afora, e um bate muito forte contra essa burguesia. Várias discussões, debates e unidade da nossa classe. A classe trabalhadora tem uma coisa, embora agora entrou nessa luta aí,
Mas com certa idade, já com mais de 30 anos, a gente abriu um pouco o olho e aprendeu que eu pertenço a uma classe, que chama classe trabalhadora, classe sofrida, explorada, lascada na vida, e essa burguesia jamais pensou em dar condições de vida digna para essa camada da sociedade. Eu vi um debate na televisão, onde diz um professor que 1% do mais rico do Brasil detém 70% da riqueza. E manda no Brasil, 1%, manda no país. 30% vem a classe média, 30% da classe média, que serve a esse 1% ou quer serviço para esse 1%. Mano, a classe média também não gosta muito do corona. E aí sobra 70%, grande massa esmagadora dos chamados pobres, excluídos, marginalizados, jogados por aí afora. São 70% negros, hoje é branco também, mascado. Você não pode dar. Se você pegar, hoje nós temos 240 milhões de habitantes. É por aí no Brasil. Você pega 70%, que é o jogado nas classes, nós dá uma população de mais de 150 milhões de brasileiros, maior que a Europa, quase que inteira. Puxa vida! E nós estamos 30 anos nesse movimento de esquerda. Eu aprendi um pouco, graças a ter conhecido tanta gente boa, muito presente, eu aprendi muito com esse pessoal. Tinha uma boa escola, vou dizer assim, mesmo que foi diverso. E nós, dos movimentos sociais, luta pela terra, reforma agrária, tudo mais, da cidade, campo, nós temos gente, mais de 100 milhões, 150 milhões de pessoas largadas, jogadas, sem assistência nenhuma. Saúde, educação, moradia, terra, plantar e viver com dignidade. Não tem nada. Aconteceu mais para nós, né? Não dá. A minha pergunta é a seguinte: por esses 30 anos que a gente participa, nós não conseguimos dar esses 70% dos excluídos uma consciência mais elevada política. Qual é o outro exemplo? Eu ajudei a criar o Partido Trabalhador Indotino, fundador, nessa perspectiva de um partido que pudesse organizar o trabalhador à base. Para esse enfrentamento, o PT, infelizmente, não conseguiu adotar uma política educacional de politizar os trabalhadores que estão para comer também, teatro no corte de cana do governo. Sem estudo. Eu não tenho escola lá, em faculdade, ou nas escolas que eu morava em fazenda, era 20 quilômetros para poder ir na escola, tinha que trabalhar dentro do molequinho. A CUT está nos trabalhadores, nós criamos paralelo, PT, CUT, vamos organizar para vamos organizar a classe trabalhadora para o embate da burguesia. Nós não conseguimos fazer isso. E hoje a gente está resgatando de novo essa burguesia que está nos massacrando em o mundo. A gente está pensando assim, são 30 anos de passado. É lógico que serviu bastante. A gente aprendeu muito, se politizamos. Está aqui, né? Ótimo. Mas onde é que nós erramos? A gente lutou pela reforma agrária. Né, Gilmar? Alguns lutam pela reforma agrária, esquerda, foi para outros movimentos da reforma agrária. Essa reforma agrária está aí. Nós estamos cansados, hoje Moré, nós aceitamos. Como é que é a nossa proposta, nosso projeto de assentamento de reforma agrária na sociedade? A proposta nossa, de organização do assentamento, da produção, de diferentes fazendeiros, do agronegócio, por aí vai. E a gente, essa puta luta, cara, importante, aí nós vemos assentamento, reproduzindo o mesmo esquema, o mesmo modelo empresarial de produção. É que eu vejo. É tocando fogo, é veneno aqui para ali. Não tem um modelo diferente de apresentar, de reforma agrária. Se aqui tem uma luta pela terra, mas um projeto agrário, que realmente coloca a burguesia em dificuldade
Outra coisa boa que nós perdemos, gente, o debate ideológico. Eu questionava com os companheiros, eu aprendi muito no PT por aí. Eu aprendi no PT na CUT a luta ideológica. Lá atrás nós debatíamos ideologia com a burguesia. Na questão da produção, na questão do meio ambiente, da miséria, da violência. O que é violência? Qual é a causa disso? A gente debate a causa, a gente combate os efeitos, como se fosse causa, e por aí vai. E a causa da violência? E a causa do mundo do desemprego? E a causa do mundo de coisas? Aí, mas é isso que eu queria dizer, onde é que nós, militantes, a gente, Abel, deixa eu apresentar o Abel, esse cara de Carlos Marquinhos, ficou assentado no hipnotrampo da Comparada MST, junto, tá? E hoje o Abel também está na direção nacional da ciência da educação, tentando buscar essa unidade de classe para ter poder de enfrentamento. Porque senão, a gente sai daqui, vai lá para o outro, vai para trás, o Abel volta lá, para o hipnotrampo, e nós ir lá, vamos ter nossa luta individual, isolada, não tem mais a mesma, certamente, não dá mais para fazer luta isolada. E eu quero assentar minha família. Eu estou na frente do acampamento, né? Lá em Cabralha, eu quero assentar minha família. O outro aqui em Bauru, eu também quero assentar minha família. O Chico está lá no Serrão, quando o padre, assentar minhas famílias. E aí, não aceita ninguém. Ou a gente entenda isso, meu ponto, o que o Mário falou. Essa unidade, nesse momento cultural de enfrentamento de todos os acampados de Bauru e região no estado, para fortalecer a luta da Reclamagá, inclusive de assentar lá e assentar aqui, a gente vai brincar mesmo de fazer um time pequenininho, não aquela correlação de corte, né, irmão? Essa burguesia que é organizada, são espertos esses caras, hein? Não, são espertos. Então é isso, onde é que nós erramos nesses 30 anos? Se a gente conseguir avançar um pouco, dizer assim, mas a consciência política, a aliança com a burguesia não existe, porque a aliança com eles só vai ferrar nós. Eles só vão acordo com nós. Vou falar besteira, pode falar.